Olá, crocheteiras e crocheteiros, meus amores! A pecinha de hoje é essa aqui maravilhosa. Queria fazer alguma coisa dourada e para esse top, um cropped, né? Um cropped, né, gente? Eu vou usar a linha Ayla da Teixe Pratinga na cor dourada. Essa linha aqui, ela é em poliéster, tem 130 metros no novelo. Ainda não sei quantas eu vou gastar, porque eu tô começando a fazer agora, então eu deixo aí na descrição para vocês. Nós vamos iniciar o nosso trabalho com a agulha número 5. No decorrer do trabalho, eu vou trocar de agulha e vou para a agulha número 3, tá? Então, isso aqui eu já posso falar com vocês. Isqueiro para queimar as pontas sempre que precisar para fazer um acabamento. Tesoura. E eu separei aqui, gente. Separei isso aqui, umas argolinhas. E esse penduricalho aqui que eu tinha, que eu já comprei faz um tempão, não sei. Gente, eu comprei, olha, você pode ver que tá escrito aqui, R$12 que eu paguei nisso tudo aqui, ó. Então, onde eu vou encontrar isso? Eu vou ver se eu encontro no Shopee. Se eu encontrar, eu deixo o link pra vocês aí. Se eu não encontrar, gente, procura nesses lugares aí que vende coisa pra bijuteria, armarinhos. Tem essas coisas de pendurar. Esses penduricalhos, você vai achar alguma coisa. Você vai achar alguma coisa pra pendurar. Então, por enquanto, é isso que eu vou usar. Bora pro passo a passo. Peguei aqui meu bom fio. Quando eu falo com vocês pra queimar a pontinha, ó. Tá vendo? Sela a pontinha e não desfia, tá? Vou pegar aqui a minha agulha número 5 e vou começar a fazer correntinhas. Essa correntinha aqui, nós vamos fazer ela um pouquinho mais larguinha, tá, gente? Pra não ter, ó, perigo de ficar, ó, falei mais larguinha, bonita, ó, assim. E aí, a manequim que eu estou fazendo o trabalho, ela tem 94 de busto. Eu vou aumentar aqui um pouquinho mais, porque eu não quero isso aqui justo. Eu quero largo mesmo. Então, deixa eu ver. Ela tem 94. Acho que eu vou fazer... Vou fazer 96. 96 para ficar mais largo. Aumentei 2 centímetros, tá, gente? E lembrando que eu vou fazer aqui, ó, 96 centímetros de correntinhas. E aí, eu vou esticar para medir bonitinho. Essa linha aqui, ela não cede, tá? O que chega no lugar é o ponto. Mas no nosso caso, essa blusinha que a gente tá fazendo, ela é mais larguinha. Então, você não vai se importar que ela esteja um pouquinho mais larguinha. Então, eu aumentei aqui 2 centímetros da medida do busto da modelo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus 96 centímetros e já volto, ó, mais larguinho. Pois bem, fizemos aqui, eu fiz 96 centímetros de correntinhas, tá? Esticando elas para poder medir, tá, gente? Ó, estiquei elas para poder medir. E aí, agora aqui, eu não vou torcer eu vou distorcer ela aqui, ó. Eu poderia começar a fazer meu trabalho agora, mas eu vou fechar ele circular, que eu prefiro aqui agora. Nesse momento, eu prefiro... Nossa, aqui eu dei uma torcida aqui, hein? Ó, na correntinha. E vou fechar com baixíssimo lá na última, tá? Tô tentando distorcer ela todinha aqui. Pronto. Cheguei aqui no final, fecho com um baixíssimo. Ó. Nossa, que bagunça que eu fiz aqui, gente. Fechei com baixíssimo, pronto. Tá aqui prontinho a minha pecinha. O meu início, né? Aqui eu vou começar fazendo 1, 2, 3 correntinhas, vou pular. 1, ó. 1, 2, na terceira eu vou colocar um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, na terceira eu vou colocar um ponto baixo. Assim. E vou seguir fazendo essa minha volta todinha. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, na terceira, eu faço um ponto baixo. E vou fazer isso aqui por toda a volta. É bem simples. 1, 2, peraí. 1. Aqui ficou uma pequenininha, olha. 1, 2, 3 aqui, ó. Pronto. Então, eu vou fazer isso por toda a volta e já volto.
Olha só, dei a minha volta todinha aqui. Ai, Ju, você não falou múltiplos, não falou... Não falei. Olha só, chegou aqui, olha aqui pra mim, ficou 1, 2 aqui só. Faço 1, 2, 3. Não, aliás, não vou fazer 1, 2, 3, não, peraí. Vou vir aqui, vou fazer, dar uma laçada na minha agulha. Vou vir aqui onde a gente começou naquele ponto baixo, ó. E vou pular só essa quantidade mesmo. E vou fazer aqui um ponto alto. Pronto, um ponto alto. E vou começar aqui, ó. Um ponto baixo. 3 correntinhas. E agora, a cada argolinha dessa daqui, eu faço um ponto baixo. Ó. E aqui, ó, nem vai dar diferença. Tá vendo, gente? Não vai dar diferença esse pedacinho que faltou, sabe? Se você vê que, ai, Ju, não gostei, chega um pouquinho mais pra cá, entendeu? Não se preocupa, não se apegue em quantidade de correntinhas. Isso aqui é pra você fazer assim com naturalidade. Agora, o que que nós vamos fazer? Agora aqui nós vamos fazer uma altura. Ainda vou decidir aqui que altura que eu vou fazer até chegar pra gente começar a fazer a cava dessa blusinha. Essa blusinha, esse croppedzinho é muito simples. Eu vou ver aqui, eu não quero ele grandão, tá? Já vou avisando, mesmo porque isso aqui depois vai esticar. Então, assim, eu não devo fazer muita coisa, não. Deixa eu só pensar aqui quantos centímetros eu devo fazer uns 10 centímetros, não sei, gente. Deixa eu pensar aqui primeiro. Vou fazer aqui, pra você é de um vídeo pro outro. Pra mim, eu tô pensando ainda, mas peraí, você já vai saber quantas carreiras eu fiz. Ventiladorzinho ligado, voltei aqui, por quê? Porque a minha consciência dói, né? Aquilo que eu tenho que repetir sempre pra vocês. Cheguei aqui e a gente tá o quê? No próximo ponto aqui, já pra fechar a segunda carreirinha. Depois das correntinhas, a segunda carreira. Então, o que que eu vou fazer? Laçada na minha agulha, venho aqui naquele ponto baixo que a gente iniciou e vamos fazer aqui um ponto alto. E dentro da argola, faço um ponto baixo, volto a fazer 3 correntinhas e vamos de ponto baixo. 3 correntinhas, ponto baixo em cada argola. Gente, a sequência é essa, tá? Olha só, eu tenho que pensar que a minha blusa, ela vai ficar assim. Porque eu quero que ela fique assim. Então, olha só, se você olhar ela assim, ela não vai dar nada aqui de centímetros. Se você olhar ela assim, ó, ela já subiu aqui um tantão, né? Olha só, ó, quase 2 dedos, entendeu? Então, por isso eu vou fazer aqui algumas carreiras e já volto pra mostrar pra vocês. Espera aí, de um vídeo pro outro. Olha só, gente, cheguei aqui. Eu fiz 14 carreiras além da correntinha, tá? Fiz 14 carreiras. Se você puxar assim, ó, que não é o caso nosso, que a gente não quer que ele fique assim, mas eu vou deixar assim só pra você saber. Ele ficou com 9 centímetros, tá? Mas se a gente puxar, ele fica com muito mais. Eu decidi parar aqui, tá? Ó. Vamos puxar aqui. E ele ficou com 13,5 centímetros, mais ou menos. Vou parar aqui. Você tá vendo aqui que eu marquei aqui? Vou te mostrar o que foi que eu fiz. Eu vim no busto, eu tô ali com um busto um manequim de costura, e medi em cima, deixa eu mostrar pra vocês em um caderno. Vamos lá, eu e a minha canetinha, porque eu sumiu minha caneta. Olha só, aqui tá o busto, vamos colocar aqui, tá o manequim, né? Ó. Aqui tá o manequim. Eu vim aqui, ó, no seio, aqui no busto, e medi mais ou menos qual a abertura que eu queria aqui de blusa. Depois eu vou ajustar, mas aqui, ó, qual era a medida que eu queria. Então, eu vi aqui 24 centímetros de busto. Eu vim aqui medir ali no negocinho, porque a minha manequim tem mais ou menos o mesmo busto que a manequim que eu tenho ali. Medi 24 centímetros, vim aqui e fiz assim, ó, 24 centímetros. Não, no meu, depois que eu deixei assim, ó. Aí, peguei e medi 24 centímetros. Depois dos 24 centímetros, ó, dei uma centralizada aqui, ó, mais ou menos, que acho que esse daqui eu marquei muito. Agora, olhando aqui, ó, vamos fazer assim, porque ele vai ter que ficar assim. 24 centímetros, mais ou menos aqui, ó. Tá certo, marquei no lugar certo, sim.
Porque se eu marcar pra cá, ele vai ficar muito longe, deixa eu ver. É aqui mesmo. Aí, marquei aqui e marquei do outro lado. Abri aqui, ó, e vou falar com vocês em centímetros quanto que foi que ficou mais ou menos. Ó, ficou em torno de 13,5 centímetros, ó. Marquei nessa argolinha e nessa argolinha. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolinhas que eu marquei. Agora, eu vou contar aqui e vou separar 8 aqui e deixar mais aqui. Ai, Ju, se eu não tiver par... Peraí que a gente vai fazer um truque. Deixa eu contar o meu aqui. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolinhas. Agora, eu vou fazer assim, ó. E marco lá do outro lado. Peraí, gente, deixa eu achar aqui, peraí. Deixa eu fazer pra vocês verem, pra vocês não brigarem comigo. Aí, eu vou vir mais ou menos aqui do outro lado. E vou marcar também. 1, 2, 3, 4. Ah, tem que ser aonde tá o ponto. Peraí. Pra eu iniciar aqui, ó. Peraí. Tá. Porque daqui eu vou começar aqui. Então, eu vou marcar 8 pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou marcar outra aqui. Ok. E agora, eu vou olhar se tá certo a divisão. Claro que não está. Vocês estão vendo aqui que tá tudo errado? Então, eu vou contar aqui mais ou menos, contar as minhas argolinhas e dividir a quantidade pra frente e a quantidade pra trás, tá? Peraí. Sabia que pra mim ia dar pra eu poder mostrar pra vocês. Se vocês aí eu peguei aqui, ó, coloquei 8 argolinhas aqui, 8 argolinhas do lado de cá. Aí, de um lado, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E na parte de trás, deu o quê? 11. Ah, número ímpar. Mas que bom que deu pra mim assim. Porque aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, ó, desmanchar esse pedacinho aqui, ó. Desmanchei. E eu vou fazer uma argolinha aqui, ó. Ó, no mesmo lugar aqui, ó. Ai, mas vai ficar... Não, gente, é uma só. Aí, vou fazer aqui 3... Aí, eu faço na normal e venho e fecho. Pronto. Aí, aqui que vamos contar agora. Eu tinha contado errado. Então, aqui, eu fechei aqui, né? Fiz aquela argolinha a mais aqui, ó. Então, vamos contabilizar. Marquei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os dois que eu tô marcando são 8. 8 argolinhas. Entre uma e outra, no meu caso aqui, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, embaixo do braço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. E agora aqui eu tenho que ter 12. Sem contar com o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aonde eu fechei. Porque agora a gente vai começar essa parte aqui, ó. Entenderam? Então, se acontecer igual aconteceu comigo, você faz um a mais aqui, ó, em cima da argolinha, pra você ter o número certo, pra você poder dividir. Vou continuar fazendo aqui. Agora, nós vamos fazer isso aqui até chegar lá no pescoço, até onde a gente precisa, tá? Ju, é sempre isso aqui? Não, gente. Vocês meçam aí na pessoa, você vai fazer pra criança, pra quem que você vai fazer, mais ou menos o tamanho que você quer aqui na frente do busto, do jeito que eu falei, tá? Esse aqui é um tamanho M, né? Pra uma pessoa que tem 94 de busto. 94 ou 96, nem me lembro mais. Então, aqui agora eu vou fazer a mesma coisa. Ponto baixo, 3 correntinhas. E vou seguir fazendo até lá do outro lado. Ó, vocês estão ouvindo meu filho descendo, meu filho gritando a avó dele. Assim mesmo, tá, gente? Eu vou chegar até aqui, ó. Até aqui e já volto. Gente, vocês vão escutar o barulho do meu ventilador, porque eu tive que ligar um ventilador, porque eu não tô me aguentando. Mas vamos lá. Então, chegamos aqui, ó, no último, aonde não tem marcador. Vou virar o meu trabalho. E aqui, nesse momento, eu vou subir 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, tá? 3 correntinhas. E mais 2, que seria a metade das nossas correntinhas. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vai ficar assim. E vou seguir fazendo 3 correntinhas, ponto baixo,
3 correntinhas, ponto baixo, até chegar ali do outro lado. Chegando ali, eu volto. Então, nós chegamos aqui, ó, na última argolinha. E aqui a gente tem aquele ponto baixo. Eu vou repetir os minhas duas correntinhas, que seria mais ou menos a metade de 3, que não é, a metade de 3 é 1,5, mas não tem como a gente colocar 1,5, a gente coloca 2. Laçada na agulha em cima do ponto baixo, a gente vai fazer um ponto alto. Pronto, fizemos essa parte aqui. Vou virar o meu trabalho. Neste momento, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha e em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. E agora sim, eu sigo fazendo 3 correntinhas. Não vou fazer essa metade dessa argolinha aqui, só vou fazer a próxima, ó, ficando assim, ok? E vou seguir fazendo 3 correntinhas, ponto baixo, até o outro lado. Chegando lá, eu volto mais uma vez. Como nós fizemos do outro lado, nós vamos fazer aqui, ó, 3 correntinhas. A gente não vai fazer naquela metade daqueles duas correntinhas que nós fizemos. Nós vamos contar aqui somente 1, 2. Na terceira correntinha, você vai fazer um ponto baixo. Pronto. Fizemos essa daqui. Agora, a gente vai repetir a carreira sem ser essa anterior. Vou virar o meu trabalho. Aqui em cima desse ponto baixo, eu vou fazer 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. 2 correntinhas de espaço. E aí, a gente vai vir no na nossa primeira argolinha, ó, idêntico como a gente fez aquela hora. Vou subir 3 correntinhas e ponto baixo, até chegar lá do outro lado. Chegamos aqui do outro lado, fizemos naquela correntinha, agora a gente faz 2 correntinhas e o quê? Um ponto alto em cima do ponto baixo. Vou virar o meu trabalho e nesse momento, aonde a gente tem um ponto alto, a gente vai fazer um ponto baixo. Para fazer uma correntinha e um ponto baixo, ó. Pronto. E aí, a gente vai ignorar aquela metade daquela nossa argolinha, vamos fazer 3 correntinhas e voltamos a fazer ponto baixo sobre aquela próxima argolinha. E vamos fazer 3 correntinhas e até lá do outro lado. Então, chegamos aqui, nós vamos fazer de novo repetição. 3 correntinhas, na terceira correntinha, a gente vai fazer o quê? Um ponto alto. Pronto, fizemos. Um ponto baixo, perdão, gente. Um ponto baixo. Fizemos aqui o nosso ponto baixo. Vamos virar o nosso trabalho. Em cima do ponto baixo, vai ser um ponto alto. Ou seja, 3 correntinhas. E depois a gente faz a metade da correntinha e vem nessa primeira argola e faz um ponto baixo. Confundi vocês? Não, né? Então, gente, agora é repetição. Agora é repetição. Nós vamos aqui, ó, seguir fazendo ponto sobre ponto até você chegar lá em cima no pescoço, onde eu quero, tá? Eu vou medindo aqui, daqui a pouco eu volto falo pra vocês. Então, é sempre assim, gente, ó. Vou repetir mais uma vez. Quando a gente tem a argola inteira, ó, a argola inteira, a gente sobe 3 correntinhas, mais 2 e faz o ponto baixo na argola inteira. Quando a gente tem só metade da argolinha, que é as 2 correntinhas, a gente faz ponto baixo em cima do ponto alto. Aí, depois, em cima do ponto baixo, você faz outro ponto alto e metade da argolinha. Entenderam? É uma sequência bem boba, sabe, gente? É bem bobinha. Então, se não entendeu, volta o vídeo que vocês vão entender, ó. E vai ficando assim, ok? Vou fazer aqui as minhas carreiras e já volto. Olha só, gente, então aqui eu fiz 16 carreirinhas, tá? Cheguei aqui, minha última carreira foi 2 correntinhas e um ponto alto. Eu vou pegar, fazer aqui uma correntinha e cortar o meu fio. E agora, eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Pulo um marcador, eu não faço no marcador, faço na próxima argolinha e faço a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, eu vou fazer do outro lado. Do outro lado, você vai fazer suas 16 carreiras, que pra mim aqui deu mais ou menos... Gente, a gente de cava, a gente tem que ter mais ou menos 28 centímetros, né? Assim, dobradinho, 28 centímetros. Em torno de 56 de circunferência. Mas daqui até aqui, ó, se eu esticar, vai dar em torno de 21. Mas a gente ainda tem aquela parte que nós fizemos bem larga, que é mais de 12 centímetros, não era isso? 12 centímetros mais ou menos? Então a gente tem que levar isso em consideração, ok? Então, fiz aqui. Então, você pensa bem, 21
com a metade de 12 dá 6, com 6, 27. Então, é mais ou menos isso mesmo que a gente quer, de 28 centímetros mais ou menos, porque a gente ainda vai esticar isso aqui, tá? Então, cortei o meu fio. No próximo, você não corta e espera aí um pouquinho pra gente continuar. Gente, então é o seguinte, fizemos aqui 16 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Então, fiz aqui 16 carreiras, terminei com 2 pontos e um ponto alto. E agora, se você já fez as duas partes, você vai vir aqui, ó. Eu tô desse lado aqui, vou fazer uma correntinha e para cada ponto alto, 2 pontos baixos. Para aquela um ponto baixo que eu tenho aqui, um ponto baixo. Pro ponto alto, 2 pontos baixos. Para aquele ponto baixo, um ponto baixo. E assim eu vou fazendo, ó, 2 pontos baixos. E aí, a gente tem um ponto baixo aqui também, um ponto. Aqui, 2 pontos baixos. Gente, eu vou fazer isso por toda a volta. Ali embaixo, quando você chegar, você vai ter os pontos. Aí, vai ser ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer toda essa parte aqui, até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto. Então, repetindo, aonde tem ponto baixo, um ponto baixo, e aonde tem ponto alto, 2 pontos baixos, ok? E aqui embaixo, aqui vai ser... Ah, aqui é correntinha. Não, não é correntinha não, gente. Ah, é correntinha, perdão. Peraí, deixa eu chegar aqui que eu já volto, peraí. Olha só, cheguei aqui até o início aqui da minha carreira, que eu vou poder já esconder aqui o meu fio. Então, fiz os meus 2 pontos baixos, aqui eu tenho um ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo também, ó, tá? E aqui na correntinha eu vou fazer um ponto. 2. Deixa eu ver aqui, pulo esse ponto baixo e vou fazer aqui, ó, agora eu já posso tirar eu já posso tirar o marcador, 1 e 2. Pulo aquele ponto baixo e vou para a próxima correntinha, faço 2 pontos baixos, assim, ó, tá? Ó, pulo o meu próximo ponto baixo, venho nas correntinhas e faço 2 pontos baixos. Então, é desse jeito que você vai fazer aqui na parte de baixo, ok? Depois, você pega, passa um isqueiro ali, pra gente poder ter um acabamento mais bonitinho aqui nessa ponta que tá ficando pra lá pra dentro, ó. Dei a volta. Deixa eu ver se ficou bom. Aqui eu faço 2. Ó. Exatamente isso, porque isso aqui a gente estica, ó. E quando estica, ele é pra ficar menorzinho, né? Porque eu quero que fique assim, ó. Então, é desse jeito que vai ficar. Aí, aqui tá o marcador, eu tiro. Ah, não, no marcador eu faço 2 pontos, peraí. Fiz aqui 1 e 2, tá certo. Eu venho pra cá, 1. Aqui eu fiz 2 também, fiz 2. Faço um ponto aqui nesse ponto baixo e sigo fazendo 2 pontos pro ponto alto. Aqui tem um ponto baixo, e assim eu vou fazer até chegar ali em cima. Peraí. Ó, chegamos aqui, então, aqui a gente tem 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vamos fazer 2 correntinhas, pronto. Já fizemos aqui a nossa lateralzinha todinha. Aqui em cima, que eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou pegar aqui na correntinha, são 2 pontos baixos, né? Eu vou fazer aqui, ó, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, venho no primeiro ponto e vou fazer um picô. E aí, depois, eu vou fazer meu ponto baixo. Isso aqui é só nessa partezinha de cima, tá? Na próxima correntinha, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Aí, eu venho aqui no ponto e faço um picô. E faço mais um ponto baixo. Isso aqui é só nessa partezinha de cima. Vou repetir 2 vezes a mesma coisa. Um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer um picô. Ó, já ia dando laçada na agulha. Então, aonde eu tenho as minhas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo, um picô e fechar com um ponto baixo. Vou fazer isso até chegar aqui do outro lado.
Cheguei aqui do outro lado, eu repito 2 pontos baixos, para cada ponto um ponto baixo, para cada ponto alto um ponto alto, 2 pontos baixos. Vou dar a volta todinha. Chegando aqui em cima, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. A cada correntinha, um ponto baixo, um picô, um ponto baixo. E fazer isso até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto. Não tem necessidade de eu repetir isso aqui, né? Ó, então chegamos aqui, ó, fiz toda essa parte de novo, né? Repeti. E agora eu vou cortar o meu fio. Esse fio aqui, a gente pega uma agulha de tapeçaria. Ó. Pega uma agulhinha de tapeçaria. E faz aqui, ó. Imita aqui um ponto aqui. Vai ficar com um ponto a mais aqui, mas isso aqui não vai fazer diferença, não. Você fazer mais curtinho ali, ó, apertadinho. E aí, é só colocar seu fio. Lembrando sempre que a gente tem que ir escondendo o fio e depois queimar a ponta para que ele cole, né? Ó, vou fazer aqui para você ver, que aí você pode fazer nos outros que sobraram também, ó. Vem aqui com a pontinha, queimou, na hora que você fizer assim, ó, ela vira uma cola, entendeu? Então, vai ficar arrematado. Eu vou arrematar aqui, ó, os meus outros fiozinhos que eu saí empurrando aqui e já volto, só um minuto. Então, tá bom. Então, ficou assim, ó, ó, se você fizer aqui, ó, como eu falei, vamos medir agora. Olha lá, pouco mais de 28 centímetros. É exatamente isso que a gente queria, entendeu? A cava precisa ficar com mais ou menos 28 centímetros para o tamanho M. Tamanho P, talvez um pouco menos, 27, 26, aí vocês têm que medir aí pra ver. Eu sei que pra mim, que sou GG, normalmente é 30, 31, às vezes até 32, dependendo do que eu quero fazer, ok? Então, aqui, ó, vocês vão ver que isso aqui vai esticar, gente, ó, como eu falei com vocês, ó, isso aqui vai esticar, ok? Vamos fazer agora a nossa cordinha para amarrar essa parte de cima. Que aí a gente fica com isso aqui amarradinho, fica fácil da gente colocar no manequim. Para você que quer trabalhar com o vestuário, a melhor coisa que tem é você ter um manequim de costura, tá, gente? Para isso te ajudar na confecção das peças, né? Até para você visualizar a peça pronta, tá? Então, aqui agora a gente vai começar a fazer a nossa cordinha. Para nossa cordinha, nós vamos fazer o seguinte, gente, ó. Aqui é o fio que tá vindo do novelo, tá vendo? Eu vou medir aqui 4,80 metros. Ó, vou medir assim, ó. Aqui eu tenho uma mesa minha que é de 1,20 m. Então, eu vou medir aqui, ó. 1,20 m. Vou puxar de novo. Mais 1,20 m, 2,40 m. Vou puxar mais uma vez. Aí, eu embolei o fio. Peraí, gente. Mais uma vez, 3,60 m. E mais uma vez de 1,20 m, 4,80 metros. Ok? E vou puxar mais um pouquinho aqui assim, só. Mais ou menos uns 60 centímetros, tá vendo aqui? Pronto. Aí, esse fio aqui é o que tá vindo do novelo. Eu vou fazer o meu nó corrediço. Pronto. E aí, é o seguinte, o fio que vem do novelo fica na parte de baixo e outro fio que eu acabei de separar, ele fica aqui pra cima. Eu vou dar uma laçada com esse que vem do novelo e fecho com o outro. Pronto. Lacei com o de baixo, peguei no de cima. Lacei o de baixo, puxei com o de cima. E aqui eu vou fazer a quantidade que der até chegar no final ali do meu fio, ok? Aí eu falo com vocês quanto é que deu mais ou menos de tamanho. O mínimo que a gente precisa aqui é de uns 80 centímetros ou mais, né? A gente precisa de muito mais que isso, porque a gente quer dar um laço bonito nas costas. Vamos colocar que uma circunferência de um pescoço é 30 e poucos centímetros, mas aí vamos colocar que você quer 40, né? Mas aí mais a parte do laço, então tem que ser um metro mais ou menos, 1,20 m, não sei. Vou ver aqui quanto que vai dar e já falo com vocês, ó. Então, a gente vai fazendo aqui, ó. Pega com de baixo e laça com de cima, ó. Ok? Vou fazer aqui e já volto. Ó, cheguei aqui, ó, tá no finalzinho, né? Ó, vou dar minha laçada e vou puxar o meu fio, pronto. Aqui eu vou dar um nozinho. Gente, eu não vou colocar finalizador aqui. Se vocês quiserem colocar,
Vocês fiquem à vontade, ou fazer um tassel aqui também. Hoje eu não vou colocar nada, tá? Vou fazer só um nozinho mesmo, cortar a ponta e queimar. Só isso, tá? Então, a minha pontinha aqui vai ficar queimadinha. Ó, coloquei a mão ali. E aqui deu 1,20 m. Puxando vai dar até mais um pouquinho, deixa eu ver. Deixa eu medir aqui na minha mesa. Puxando ainda sobrou esse tantinho aqui, ó. Tá? Então, eu vou usar isso aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos passar isso aqui. Eu vou dividir aqui, quantos tem? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembrei depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou vir aqui e vou passar assim, ó. Ó. Pronto. Sair aqui. Pronto. Aqui eu vou entrar por aqui e vou sair por aqui. Aqui eu vou dar minha volta toda. Assim mesmo. Se você quiser colocar ele para amarrar do lado, pode ficar à vontade também, tá? No meu caso aqui, eu queria que ele amarrasse na frente. Vou ver, qualquer coisa também, se eu achar que não tá legal, eu coloco ele amarrando na lateral. Ó, eu venho aqui por cima, por baixo. Ó. Pronto, pronto. E pronto, saí aqui atrás. Ó. E ficou assim. E aqui a gente coloca lá na cabeça e depois ajusta aqui no pescoço de acordo com o que a gente precisa. Olha que lindo que ficou. Tá bem bonito, né, gente? Bom, agora vamos fazer a parte dos penduricalhos. Peraí. Então, vamos lá. Os penduricalhos eu vou colocar só na frente, tá, gente? Não vou colocar na carreira toda, não. O que que nós vamos fazer? Ó, vamos pegar aqui o negocinho, o nigucinho, que eu falei com você que eu não sei o nome. Vou pegar uma argolinha. Aqui eu vou usar esses meus 2 alicatinhos que já estão bem pra lá de Bagdá, tadinho deles. Ó, e vou pegar aqui uma argolinha. Ó, pra você não estragar só o seu dedo, você vai aqui, ó. Pega 2 alicates e torce. Pronto. Colocou aqui dentro. E aí, você vai distribuir. Vou começar distribuindo nessa carreirinha aqui, que não é onde eu tô passando coisa, tá vendo aqui, ó? Então, aqui, ó, aonde tem esse ponto aqui, eu vou colocar no segundo aqui do meio, né? Porque a gente fez três correntinhas aqui, ó. Vou colocar aqui. E eu pego e fecho a minha argolinha. Ótimo, pra fechar a argola. Pronto, fechei. É que eu não tinha que estar segurando com aquele ali, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Pronto, fechei. Pendurei aqui. E agora, eu vou saltear isso daqui, tá, gente? Ó, vamos aqui saltear. Vou pegar mais uma argolinha. As minhas argolinhas, elas estão meio parece que diferentes uma das outras, de tamanho. Vou pegar aqui mais uma. E vou colocar aqui, ó. Vou pular esse, vou vir aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar. Vou pular 2, vou vir aqui. Vou pular 2, vou vir aqui. Ah, tá ótimo, ó. Então, fiz certo, ó. Venho aqui na terceira não. Na segunda correntinha aqui do meio. E coloco. Depois você vai pegando o jeito dessa argolinha aqui. Pronto. E agora eu vou pular 1, 2, vou aqui no terceiro. De novo a mesma coisa. Gente, é a mesma coisa. Vou fazer isso aqui até chegar no último aqui, pulando 2 e colocando. Já volto, peraí. Prontinho, coloquei aqui, ó, 4, né? Aí eu vou fazer o seguinte, vou pular 1, 2. Vou pular uma e vou vir aqui.
Acho que é, deixa eu ver, porque ele vai fazer assim. Isso, vou pular uma, tá? Vou pular uma, e aí eu vou colocar aqui, ó, no meio. Deixa eu ver aqui, a gente tem dois. Não vai ficar legal isso aqui não, hein? Peraí, vou pular aqui então, ó. Tem essa carreira, eu fiz uma, duas, vou vir aqui, ó. Vou vir aqui nessa daqui, ó, na terceira. Depois, ó, uma, duas na terceira, que vai dar um aqui, ó. Quer ver? Deixa eu colocar pra vocês verem. Vocês vão distribuindo, gente. Assim, de acordo com o que vocês acharem bonitinho. Que vai dar um charme. Deixa eu ver. Aqui, eu falei aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ficou... uma, duas... Aqui que eu falei? É, acho que aqui vai ficar bonitinho, ó. Então, tem uma, duas, eu vou colocar aqui, ó, nessa terceira carreira aqui, entre esses pontos aqui, ó. Peraí. Pronto. Deixa eu segurar aqui direitinho. Parece que essa argolinha aqui é menorzinha do que a outra. Pronto. Ó. Ficou bom, hein? Que aí ficou mais ou menos aqui assim, ó. Tá vendo? Vamos ver aqui o outro. O outro é aqui, ó, então. Nessa carreira aqui. Eu vou distribuindo aqui, gente. Acho que eu vou fazer as minhas distribuições aqui. Já volto e mostro pra vocês. Ó, ficou aqui, mais ou menos aqui. Tá? Porque eu acho que não tem necessidade. Essa daqui já tá maior, ó. As argolinhas vieram meio doidas. Mas vocês podem ver que tanto a uma quanto a outra ficou bonitinho do mesmo jeito, né? Então, pode fazer aí de vocês. Ih, esse daqui veio fechado. Ó. Então, aí a gente vem aqui pelo menos na mesma carreira, né? Pronto, enfiei. Nossa, tô suando igual uma louca. Ó. E assim eu vou enfiando. Então, isso aqui deu 4, aqui vai dar 3. Tá? Vou colocar aqui, vou colocar aqui na mesma carreira, vou colocar mais um aqui. E depois eu vou repetindo, tá? E por aqui também, eu não vou fazer muito grande, porque isso aqui vai pra debaixo do braço. Então, vai vir mais ou menos aqui assim, gente. É só aqui que eu vou colocar, tá? Ó, ó. Vai ficando assim. Já volto e mostro. Olha só, terminei. Vou confessar uma coisa pra vocês. Eu fiz bijuteria há muitos anos da minha vida. Ou isso aqui me incomodou. Doida pra terminar logo. Então, eu fui fazendo assim, gente. Olha, onde eu coloquei, eu contei 1, 2 no terceiro, eu coloquei. Olha aqui, ó. 1, 2 no terceiro. Tá vendo aqui? Eu fui fazendo assim, ó. Ó, daqui eu marquei aqui, ó. 1, 2 no terceiro. Tá vendo aqui? Ó, aqui. 1, 2 no terceiro. E assim eu fui fazendo. Aqui eu coloquei um pouco mais pra cá. Também fiz a mesma coisa. 1, 2, aí coloquei no terceiro. Aí depois desse aqui, ó. 1, 2, coloquei aqui no terceiro. Tá vendo? E aí eu fui, desse jeito, eu fui distribuindo a blusinha. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar as franjas aqui de baixo. Eu quero colocar as franjas e eu tô pensando aqui, se eu faço um top pra colocar embaixo, ou se eu mando a pessoa usar um top por baixo, ou se eu coloco o forro. Por quê? Porque eu tô pensando que se eu colocar mais um top aqui de crochê, vai ficar muito grosseiro. Não sei, eu ainda tô pensando. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar as franjas agora, tá bom? Então, peraí que eu vou ver aqui qual o tamanho de franja que eu vou colocar e já volto, peraí. Olha só, resolvi aqui. Nós vamos cortar 2 fios de 28 centímetros. Eu achei que tá de um tamanho bom. Eu vou cortando aqui, gente, já aconselho, assim que você terminar de cortar, você já ir queimando a coisa e tentar fazer o máximo do tamanho certo. Se você fizer muito diferente, aí depois você vai ter que cortar as pontinhas. E assim, se ela ficar um pouquinho assimétrica, não tem nem problema, fica até bonitinho. Eu cortei, peguei os meus 2 fios, e aí nesse vãozinho aqui de correntinhas, eu vou colocar 2 vezes, ó. Acertei aqui ponta com ponta, e vou dar meu nó, é nó mesmo, tá? Ó, e vai ajeitando bonitinho, para que os fios fiquem bem certinhos. E fecha. E eu vou fazer isso por 2 vezes. Deixa eu cortar de novo aqui.
Se você tiver aí um lugar que você possa ir enrolando e já cortar um monte de uma vez, ótimo, tá? Daqui a pouco eu vou fazer aqui pra mim. Vou ver se eu acho um lugar aqui, uma madeira. E eu coloco um preguinho de um lado, preguinho do outro. Daqui a pouco eu corto um monte de fio, ó. Coloquei ponta com ponta e vou dar o meu nó. Nó. Pronto. Então, eu vou aqui, gente, ó, fazer isso aqui, ó. Pra cada correntinha dessa daqui, eu vou colocar 2. Se, porventura, eu achar que esses 2 aqui tá muito pouquinho, que eu quero mais, eu volto e falo com vocês. Tô começando a achar que é pouco. Porque aqui a gente tem... a gente só tem 2 correntinhas. Ah, mas a gente tem de diferença um ponto baixo, né? Não sei, vou pensar, gente. Calma aí. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer por toda a volta e já volto. Olha só, gente, coloquei aqui no manequim pra vocês verem como que vai ficando, ó. E eu coloquei realmente 2 pra cada correntinha dessa aqui. Eu coloquei 2 franjinhas, tá vendo? Ó. E ela vai descendo, tá? Ó, ali atrás eu amarrei, ó. E tá bem lindo. Tá bem lindinho, né? Ó. Agora vamos fazer a parte aqui de baixo pra tampar. Bom, pra parte de baixo nós vamos usar agora a agulha número 3. Eu resolvi fazer assim, ó, tipo biquíni, tá? Porque ela é bem cavadinha aqui. Eu tinha pensado uma faixa, depois falei, não, vou fazer um biquininho. Então, nós vamos fazer essa partezinha aqui. Já fiz uma, vou fazer a outra com vocês. Tô pegando meu fio aqui. Lembrando sempre de queimar a pontinha pra não sair desfiando ponta por aí. Meu dedo tá até doendo de tanta pontinha que eu queimei da franja. Gente, pra esse tamanho, que é mais ou menos um tamanho M, que é o dela, eu vou fazer aqui, ó, o nó corrediço. E vou fazer 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer as 14 aqui. Feito os nossos 14 correntinhas, que tem mais ou menos... Deixa eu pegar aqui a fita métrica para mostrar para vocês quantos centímetros tem mais ou menos. Puxando 8. Tá bom? Ó. Mais ou menos 8 centímetros. Se você quiser maior do que MG, faz mais 2 correntinhas. GG, mais 2 correntinhas além, tá bom? Olha só, e P a mesma coisa, diminui 2 correntinhas, é mais ou menos isso. Eu vou subir aqui, ó, nessa de número 14, eu vou subir 2 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e vou na 4ª correntinha e vou fazer ponto sobre ponto. Então, contando com aquelas correntinhas que nós subimos, nós vamos ficar com 14 pontos altos, ok? Então, vamos aqui. Eu vou fazer a minha aqui 14 pontos altos e já volto. Bom, feito aqui os nossos 14 pontos altos, eu vou no mesmo lugar aqui, ó, eu vou fazer mais 2. 1 e mais 1, 2, ok? Uma correntinha de espaço e vou repetir aqui os meus 3 pontos altos. Os 2 que eu fiz de aumento e mais o meu de número 14, ó, mais um. Então, eu fiz, ó, igual eu fiz desse lado, eu fiz do outro depois da correntinha. Então, eu fiquei com 3 pontos aqui, 3 pontos aqui. Agora, eu vou aqui completar os pontos, voltando e aproveitando e escondendo a minha linha. Para você não se perder, esse conjuntinho aqui, ó, conta como número 14. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por que eu tô falando pra vocês contarem? Porque quando chega na correntinha aqui, ó, pode ser que vocês não vejam ela. Vocês têm que fazer, tá? Naquela correntinha que nós subimos aqui, ó. 14. Pronto, fizemos aqui. Agora, a gente vai virar o nosso trabalho e agora são carreiras de repetição.
Mas eu vou te mostrar. Aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas que equivalem a um ponto alto. E vou fazer ponto sobre ponto. Ó, ponto sobre ponto, até chegar lá na correntinha. Vou fazer aqui e já volto. Ficamos assim, ó. Se nós tínhamos 14, nós colocamos mais 2 pontos, então nós ficamos com 16 pontos. Aí, chegamos aqui naquela correntinha. Na correntinha, eu vou colocar mais 2 pontos altos. 1 e 2. Uma correntinha de separação e volto a fazer 2 pontos altos. 1 e 2. E agora, a gente vai aqui fazer os nossos 16 pontos. Puxa o seu ponto pra cá pra você encontrar o ponto aqui, ó. 1. E aí, a gente vai fazer 16 pontos de novo. A mesma coisa, de um lado é a mesma coisa do outro. 2, 3... O fio tá puxando. Vou fazer até aqui embaixo, 16 pontos altos. Olha aqui, ó. 15. E olha lá a correntinha lá de novo, ó, senão a gente esquece. 16. Porque senão fica torto, tá, gente? Ó, 16, tá bom? Fiz aqui. Agora, é aquilo que eu falei com vocês, repetição. E aí, vai fazer o tamanho que você achar necessário para cobrir o peito todo, né? Para não ficar muito peito de fora. Venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto baixo, duas correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vou fazer ponto sobre ponto. Se eu tinha 16, eu acrescentei mais 2 lá nas correntinhas, então eu vou ficar com 18 pontos altos. Se você é iniciante, conta para você não se perder. Então, nós vamos fazer ponto sobre ponto até chegar na correntinha que nós fizemos. Então, se na carreira anterior foi 16, nessa aqui eu vou ter 18. Vou fazer até chegar do outro lado e já volto. Do outro lado foi ótimo, né? Não é do outro lado, até na correntinha. Cheguei na correntinha, fiz meus 18 pontos altos e aqui, 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha de espaço e no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. E aí, eu volto a fazer os meus 18 pontos altos. Então, gente, agora é aquilo que eu falei, é repetição, é carreira de ida e volta. Cada carreira você vai aumentar 2 pontos. Se eu tenho 18 aqui, na próxima vai ser 20. Aí, na próxima, 22. Na próxima, 24. É só isso. Em toda correntinha, você vai colocar 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos para poder continuar o trabalho. Nós vamos fazer isso, ó, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas. Eu vou até medir aqui para mostrar para vocês quantos centímetros tem. Tem 14 centímetros, só que esse fio, ó, ele estica. Estica muito. Ele tem 14 centímetros de largura e de altura 14 também. Ok? Então, eu vou fazer aqui as carreiras de idas e voltas, repetindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras e volto só pra gente fazer essa parte de baixo aqui. Bom, gente, eu tive que ligar o ventilador porque eu estou derretendo. Assiste meu vídeo, gente, porque aí assim eu ganho dinheiro e consigo comprar um ventilador novo, um ar-condicionado. Ó, vou cortar aqui essa pontinha, agora com o ventilador vou ter que entrar na frente, vamos ver. Bonito, aí, gente. Peraí, gente. Tá, queimei, tá? Ó, queimei aqui. Olha só, então eu fiz aqui 7 carreirinhas, já medi tudo pra vocês. Aqui, ó... Nossa. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3... e colocar um ponto aqui dentro. Vou fazer uma correntinha de espaço e em cada ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço e em cada ponto alto, 2 pontos altos. Assim. Ó, uma correntinha de espaço, 2 pontos altos no ponto alto. Bem simplesinho, não precisa fazer muito detalhe, mesmo porque essa peça vai ficar embaixo. Então, eu não tô fazendo ela com muito detalhezinho, não. Ela é bem simples mesmo, ó. Assim. Até chegar ali no final.
Ao todo, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Conjuntinhos de 2 pontos. Já vou fazer até aqui e já volto, peraí. Chegamos aqui no último, eu vou fazer uma correntinha, ó. Nesse último ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto. E aí, na terceira correntinha aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Igual eu fiz aquela hora ali. Eu não comecei aqui as correntinhas, então eu vou fazer aqui. Gente, e acabou. Aqui eu vou cortar o meu fio. Do jeitinho que eu fiz do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Você fez uma vez, você vai fazer a outra vez. Aí, ó, vamos ter aqui 2 pecinhas. E agora a gente vai fazer o cordãozinho. A gente tem o cordãozinho daqui e o cordãozinho pra enfiar aqui. Eu vou fazer primeiro esse daqui de baixo. Espera aí que eu vou ver o tamanho que eu vou fazer e já volto. Aguenta aí. Ah, deixa eu mostrar como que eu vou fazer o arremate aqui. Pra vocês não ficarem bravos comigo. Deixa eu pegar essa minha agulha de tapeceiro tá grande. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui. A outra que eu peguei também é pequena demais, eu acho. Vamos ver se vai dar pra enfiar aqui. Não, você viu que eu não coisei aqui a ponta dele, né? Vou tomar cuidado, senão ele sai desfiando todinho. Consegui. E aí, aqui a gente vai colocando por dentro do fio. Ó, cuidado que eu peguei ali num fio que não deu, tá vendo? Pronto, puxei. Cuidado pra não puxar muito. E aí, você vai dando um jeito de ir escondendo o fio. Escondeu o fio, pega a pontinha, corta. Vou tentar fazer pra vocês verem. Eu vou esconder aqui deixa eu trazer vocês mais pra cá. Esconder do vento. Cortei. Vou colocar meu computador na frente. Coloquei meu computador na frente e o vento não veio. Pronto. Agora eu vou conseguir. Consegui mostrar pra vocês. Bom, coladinho aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e já volto aqui pra... Pera aí, de um vídeo pro outro eu vou... Pra gente fazer o tamanho aí da cordinha. Só um minuto. Agora, gente, eu vou pegar essa agulha aqui, que é de 5 milímetros. Vou pegar o nosso bom fio. E lembra que pra fazer no pescoço deu mais ou menos 1,20 m e eu peguei 4,80 m e mais um pouquinho? Então, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou fazer 4,80 m, vou fazer 6 metros. Então, 1,20 m, vou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes 1,20 m, que vai dar 6 metros, ok? Fiz aqui os 6 metros, que eu queria mais ou menos 1,5 m de cordinha. É mais ou menos isso que eu vou fazer. Ó, então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora. Do novelo eu dou uma laçada e puxo com aqui eu acabei de separar do novelo e fecho. Então, eu vou fazer isso até acabar o fio. É só isso. Muito fácil, né? Vou fazer aqui essa minha parte e já volto pra gente fazer as alcinhas dali. É só isso. Olha só, gente. Então, aqui, ó, eu peguei e fiz a nossa cordinha. Lembrando que aqui eu dei uns 2 nós, aí eu venho, corto e queimo. Não vou fazer isso porque o ventilador tá ligado. Nossa parte aqui de cima do busto, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou medir daquele mesmo jeitinho que a gente mediu, só que dessa vez, cadê a ponta dele? Peguei aqui, vou medir 1,20 m, segurei e vou puxar 2,40 m. Aí eu peguei só mais um pedacinho, tá? Então, agora eu peguei 2,40 m. Esse aqui é o que tá vindo do novelo. Vou vir aqui naquela correntinha daqui de cima, tá? Vou puxar e aí eu começo do que vem do novelo e aquele que a gente acabou de separar.
o que vem do novelo e aquele que a gente acabou de separar. Ó, só isso. E aí, eu vou fazer o tamanho que der aqui de fio. Vou fazer aqui e já volto pra mostrar pra vocês, ok? Olha só, gente, então nós terminamos aqui, ó, acabou com o meu fio, eu vou dar 2 nós, e aí, queimar as pontinhas. Aquilo que eu falei, eu não vou colocar finalizador, não, dei 3, ó. Não vou colocar finalizador, tá? Porque eu não quero que isso fique muito grosseiro, porque principalmente vai ficar embaixo da peça, né? Da outra peça. Aí, cadê meu cordão que eu fiz, gente? Ah, tá aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar mais ou menos quantos centímetros deram. Sem esticar, ficou com 50 centímetros. Até mais, ó, peraí, deixa eu esticar um pouquinho aqui. Não, aqui 50 centímetros. Se eu esticar, ele vai ficar com 65, ó, se eu for puxando, vai. 70 no mínimo, tá, gente? Então, aí, eu vou pegar aqui, ó, aquela pecinha que a gente fez, vou por aqui, ó, e vou fazer assim, ó, por cima e por baixo. Por cima, de baixo pra cima e de cima pra baixo. Assim, ó, vou intercalando aqui, ó. Só isso. Ó. Ó, e aqui. Aqui, pronto. Tá vendo? E aqui, ó, já que eu comecei aqui, ó, com essa pontinha, deixei pra cá. Peraí, deixa eu ver se isso aqui tá certo. Não, tô do lado avesso, isso. Agora sim. Aí eu vou deixar mesmo, eu vou começar aqui de baixo pra cima, ó. Pra ficar igualzinho aqui, tá? A única coisa que eu vou fazer, porque aí fica igualzinho do outro lado. E aí, a gente vai seguir fazendo de baixo pra cima, de baixo pra cima, de baixo pra cima, assim também. Em zigue-zague, ó. E aí, eu vou colocar aqui vou colocar ali no meu manequim pra mostrar pra vocês como que a gente coloca. Mas aí, depois eu vou deixar um videozinho explicando aí, depois eu vou deixar pra vocês um videozinho da modelo usando, tá? Aqui eu vou mostrar só mais ou menos como que fica ali no manequim, ó. E ficou pronto. Aqui, gente, você pode colocar também um forrinho, cor da pele, tá? Tudo bonitinho, ok? E usar uma etiqueta AP Mundo Laser. Vou mostrar pra vocês uma etiqueta que eu amo, que é essa daqui, ó. Olha que linda. Em acrílico espelhado, ela tem 1,5 centímetro. Ela é dourada, AP Mundo Laser. Eu vou colocar aqui pra vocês, caso você queira comprar a sua etiqueta. Vou deixar aí também os links das lojas, tudo bonitinho pra você, tá? AP Mundo Laser é a minha indicação para você que quiser fazer etiquetas em couro sintético, em acrílico espelhado. Tem várias opções. Ela vem com uma película bem legal para cobrir a sua etiquetinha. Bom, gente, é isso. Muito obrigada para você que ficou até aqui. E até a próxima invenção de moda. Vou colocar no manequim e vou mostrar para vocês como que coloca, tá bom?